Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivo. Eu estou aqui com o... Arcivaldo Lira. E eu estou aqui com o... Eric Batalha. Nosso tema de hoje é falar sobre... Começos muito bons em filmes. aquele início eletrizante que às vezes vale pelo filme todo. É disso que a gente vai falar hoje. Então agora a gente vai começar por quem, mano? Abertura de Bastardos Inglórios. Au revoir, Xoxana! Essa é uma abertura que por si só poderia ser um curta. Eu pagaria pra ver esse curta no cinema. Você pagou, provavelmente, porque tem que pagar pra poder ver o filme. Esse início de Bastardos Inglórios, ele é interessante porque ele mostra todo o tom, né, do filme. É uma daquelas famosas cenas que servem pra mostrar pra gente qual vai ser o tom de todo o filme. Bastardos Inglórios, ele é um longa que ele tem uma temática muito pesada, mas ele tenta sempre manter o bom humor, até quando ele fala das piores coisas. Então, quando o personagem... Esqueci o nome do personagem. É o Hans Landa. O Hans Landa chega ali com aquele jeito dele todo cínico, né? Pra falar com... É fazendeiro? Fazendeiro, né? fazendeiro. Pra falar lá com um fazendeiro na França, a gente vê a dualidade. De um lado a gente tem um agente nazista ali, né? Aham. Super relaxado, super seguro do que ele tá fazendo. Do outro lado a gente tem o francês, o fazendeiro, com o na mão, né? Porque ele sabe que qualquer deslize ele pode se entregar e entregar a pessoa que ele tá escondendo. Então é uma cena extremamente... que começa de um jeito até leve, né? E ela vai ficando cada vez mais tensa, cada vez mais tensa. Até no momento que a gente fica... É uma escalada que tu vai ficando assim, né? Envolvido. Daí tu fica naquele negócio assim que... Não sei nem descrever como é. Difícil de descrever. Difícil de descrever. Porque é engraçado que o fazendeiro em si, que é um ator excelente também em atuação, ele Christopher parece... Waltz. Não, o fazendeiro. Não. O fazendeiro. O fazendeiro é outra pessoa. Não sei. Sim, ele parece desde o começo muito seguro. Sim. Ele chega lá, ele verifica que estão chegando, ele fala para as filhas, olha, entrem lá, tal, fiquem na posição, tal, e fica lá. E tu acha, não, ele vai... Até certo ponto, assim, muito frio, apático, Isso, né? Então, ele vai lidar com a situação toda, tá? E o outro chega lá, o Hans Landa, né, que é, como foi falado, Christopher Waltz, que chega todo amigão lá, não sei o que, tudo simpático, né, tal, mas tipo... Mas nessa simpatia vem aquela tensão, aquele terror, né? Que tu vê que tu não sabe o que esperar. Cada cena lá, cada coisinha lá, e até uma... Cada elemento Isso, tem um significado. Cada elemento que é apresentado e colocado na cena tem um significado. E aí tu vai vendo que ele já está analisando cada um deles, a reação deles, a forma, a postura deles. Inclusive, até uma coisa que eu ia colocar em outro vídeo e tal, que era o fato de quando ele vai falar com uma das meninas, ele segura no pulso dela, fala, não, você poderia vir aqui, ele segura no pulso, e aí tu pode até entender que ele estaria analisando a pulsação pra ver se a pessoa tá mentindo ou não. É uma coisa, um detalhezinho mesmo. Se ela tá nervosa ou não, né? Exato, tal. Então, tipo, cara, essa cena é completamente muito boa e já te deixa muito empolgado pra ver o resto. E a apresentação do vilão, né? Sim. E mostra a maior arma dele, que é a palavra, que é o diálogo, que é o papo dele, que ele vai cercando o fazendeiro. Ele vai envolvendo, né, na conversa, vai dizendo que ele é conhecido como a pessoa que consegue extrair as coisas das outras e tal. E com isso a pessoa vai ficando tensa, mas se ele é tão bom assim, será que ele tá conseguindo perceber que eu tô mentindo? E com isso a pessoa acaba saindo toda aquela certeza. E acontece o que acontece no filme, né? Exatamente. Então eu acho que foi um ótimo começo. Um filme também que tem um começo já eletrizante, já um pouco diferente, é o começo de Batman, Cavaleiro das Trevas. Que me lembra o início de alguns dos meus filmes preferidos. Ou início, então, sequências de alguns dos meus filmes preferidos. Eu adoro aquelas cenas do filme de crime em que a gente vai vendo o crime sendo planejado e acontecendo, sabe? Com todos os pequenos detalhes, com todas as minúcias. Me lembrou muito algumas cenas de cassino, me lembrou muito algumas cenas... O Scorsese adora fazer isso nos filmes dele, né? Mostrar como é que o esquema ele vai se desenrolando. E aqui a gente vai vendo um roubo de banco sendo feito desde da chegada, né, dos criminosos ao local do assalto, o assalto, a fuga, todos os artífices que os criminosos estão usando, né? Eu não sei, pode dar spoiler aqui? Claro que sim. É na primeira cena, né? É a primeira cena. É muito interessante a forma como, durante a execução do crime, todos os rastros vão sendo apagados. Sim. Né?
Então o filme já começa mostrando pra gente que quem quer que seja, o que quer que esteja acontecendo ali, é uma pessoa que a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar com o pé atrás. E, mais uma vez, é a apresentação do vilão, né? Ver a calhar, né? Assim como Bastardos Inglórios, é uma primeira sequência que vai te dizer assim, porra, mas se o resto do filme for do mesmo nível dessa primeira cena, valeu que eu vou assistir, vai ser muito legal. Bom, e falando em começo de filmes, a gente não poderia deixar de falar de uma franquia que é famosa também pelo começo dos seus filmes, que é a franquia 007. Praticamente todos os filmes do James Bond, desde aqueles antigos até os mais recentes e tal, eles começam já com o agente, o James Bond, finalizando alguma missão. Então é sempre na adrenalina, sempre alguma coisa acontecendo, uma coisa bem épica e tal. Ele tá finalizando alguma coisa, consegue concluir aquilo, tem aquela ceninha do tiro. Tirar na tela. Tira na tela, tem aquela cena e tal, e toca a música tema, que sempre concorre ao Oscar, né? Mas eu quero puxar justamente um dos meus filmes preferidos. Foi, de certa forma, entre aspas, um reboot nele, apesar de manter alguns... É um reboot que não é reboot, uma sequência reboot, né? Se isso existe, não sei. No qual ele seria o primeiro filme do ator Daniel Craig, né? Na franquia. Por que eu digo que não é um reboot? Porque alguns atores de filmes anteriores permanecem. E aí é interessante que não começa com aquela cena clássica, logo de cara com aquela cena clássica que ele andando, vira... e atira, né? Que é presente de todos eles. Aí a gente pensa, não vai ter essa cena porque agora vai ser reboot, vamos mudar tudo isso. E aí, a sequência inicial com um clima bastante noir, né? No caso, ele vai aparecendo lá pra interceptar um cara lá que descobre-se que é um traidor. Ele entra lá no escritório dele e tal, e ele vai contando que, o cara fala, pelo jeito você cuidou lá do cara que tava indo atrás de você, e aí vai pra cena do banheiro, onde tem uma luta bastante brutal, que vai mostrar justamente essa diferença já logo de cara do filme da franquia. Que enquanto que nos anteriores era mais... Um gentleman. Tal. Não, era uma porradaria mesmo no banheiro, tal, quebrando, jogando a cabeça na privada, tal, quebrando, tal. E aí fica intercalando com essa cena dele e tal lá. E aí logo, no começo ele fala, eu tô mais aliviado porque a Amy mandou você. Porque senão, eu acho que se ela achasse que realmente sou culpado, eu teria mandado um 00. E ou seja, logo de cara tu vê, ele ainda não é. Gente, e eu vi na sua ficha que você não matou ninguém. E para ser, você teria que ter pelo menos... E o James Bond interrompe, 2. E aí volta lá, na cena do banheiro, em que ele vai lá e finaliza o cara afogando ele na pia. Na pia? É na pia. Não foi tanto assim, mas na pia mesmo. E aí que é o ponto bacana, cara. Quando volta pro cara lá e ele fala, tá bom, deve ter sido difícil pra você, mas não se preocupe que o segundo, aí o James Bond aponta, realmente. E aí só levanta e aí sim, volta pra cena do banheiro, quando ele vai pegar a arma, o cara não morreu. Ele levanta, pega a arma pra atirar e quando ele mira, o James Bond aí sim se vira e atira. E começa a tocar Chris Cornell. Olha, tu me convenceu, eu acho que esse ganhou. Eu gosto muito desse começo, é melhor e pronto. Melhor de todos. Então por isso que eu acho que esse é um excelente exemplo de começo que te deixa empolgado. Eu tô empolgado agora contando, imagina quando assistindo. Não, eu vou te acabar de gravar e eu vou assistir esse filme, não tem jeito. Não, já tá separado lá em casa. Tem na Amazon Prime, gente, só procurar lá. Próximo da lista. Esse primeiro início do filme é a única coisa que presta do filme. Tem esse exemplo também, né? O começo engana. É tão bom que engana, mas enfim. O Wolverine Origins. O filme é muito ruim, mano. A gente montou essa pauta, a gente montou essa pauta. A minha namorada tá aqui do lado ali, ela tá de prova. A gente montou essa pauta, ela fez umas careta aqui quando eu falei Wolverine Origins. Mas... Aí eu falei, não lembro direito, né? Não, eu vou ter que reassistir. Sentei, coloquei lá a cena. E de fato, a primeira cena é muito, muito legal.
a relação dele com o irmão dele, aquele passar do tempo, aquela sucessão de cenas através da história, não sei o que. Porra, muito legal. Aí, porra, eu me empolguei, né? Caramba, legal. Por que todo mundo fala mal desse filme? Aí eu comecei a ver o filme, né? Aí eu lembrei por que eu nunca terminei de ver esse filme. Mas joguem o jogo é muito bom. Pois é, então a cena inicial do Wolverine Origins é mostrar tudo que o Logan e o Dente de Sabre passaram juntos, né? Sim. Vai passando as eras, né? Que eles têm um fator de cura e tal, então ele envelhece mais devagar, então vai passando por várias guerras, várias batalhas e tal, não sei o que, supera tudo, assim, um negócio meio Snyder, umas câmeras lentas e tal, não sei o que. Aí quando começa o filme, aí você já viu o melhor do filme, se você nunca assistiu, não perca seu tempo. Não, e também lembrando que antes mesmo dessa sequência tal, mostra eles criança mesmo, que é quando ele desenvolve ele agarra lá, porque é baseado naquela série mesmo, né? É baseado no Wolverine Origins. Wolverine Origins, né? Tal. Pegaram, olha, bora fazer uma coisa mais ou menos parecida, cara. E aí, ou seja, essas duas cenas, né, formam esse começo que realmente é muito bom, muito melhor do que o resto do filme. Parece até que foi feito por outra pessoa. Então, a mensagem é essa, né? Assista o início do filme e pare por aí. Aí, depois que passar essa cena, por sua conta e risco. Outra que é parecida também, que a gente pode lembrar, que é uma cena inicial, que é de um acontecimento que segue com várias cenas e sequências, é o começo de Watchmen. E começa com o assassinato do comediante, do personagem lá do comediante. Não é spoiler, só é o começo do filme. É o começo do filme. É o começo do filme. Se o Marci falasse quem matou ele, ia ser spoiler. Aí sim, não vou falar. Quem matou ele foi? Brincadeira. Opa. Sim. Aí logo depois aparece uma sequência de imagens que vai meio contar a história dos Minutemen. Isso que era o grupo que veio anterior os vigilantes, os né? vigilantes e tal, ao som de uma música do Bob Dylan, que eu não lembro agora qual é. Vai aparecer. É interessante, Marci, porque mostra o auge, né? Sim, dos vigilantes. E essa abertura vai dando todo o contexto que a gente precisa para entender o momento, né, em que da história em que o filme se passa. Toda essa decadência, tudo que rolou com os vigilantes, toda a discussão política, o papel deles na história, nessa história fictícia paralela nos Estados Unidos, que vai ajudar a gente a se colocar nesse contexto do que o Watchmen precisa, né? Que a gente entenda. Então é bacana porque ele conseguiu fazer uma pequena aula de história ali. Sim. Uma música incrível e, de fato, o início do filme é muito bom. Esse é um filme que pouca gente gosta, né? Eu gosto. Eu assisti antes de ler, então acho que por isso que eu não tenho problema com o filme. Mas eu sei que ele é problemático em muitos pontos. Mas o início dele é muito bom, assista se você não viu ainda. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Falou, hein? Falou.